E aí, hoje tem duas lives, né? Eu já fiz uma às 16 horas, que foi bem legal, com o Mauro Miyaguchi. E agora a segunda live do dia com a Pérsia Flores. Pérsia, que é farmacêutica. Ela é uma das sócias da farmácia Zampol, ao lado da Anne. E a gente vai falar de um assunto, né? Que é o que a gente precisa muito nesse momento, que é saúde. Golas de Inverno entrou. Tia Angelina entrou. Tudo bem? Tá gostando, hein, tia? Tá entrando nas lives. Tá conseguindo entrar muito bem. O Alex. Tudo bem com vocês? A gente vai esperar a Pérsia entrar pra gente poder dividir a tela com ela. A Pérsia, a gente vai falar hoje de saúde, né? De cuidados com a saúde, de medicamentos manipulados. A Pérsia, ela é dona da farmácia Zampol, né, ao lado da Anne. E aí vai contar um pouquinho pra gente. Ó, a Pérsia entrou. Magueira entrou também. Agora a Pérsia, a gente vai dividir a tela. E aí a gente começa a bater um papo com vocês, bem legal. A Pérsia fez aniversário ontem, a gente pode cantar parabéns também. Né, Pérsia? Agora você, Pérsia, você divide a tela comigo. Você pede pra dividir a tela. Qualquer coisa você me avisa aqui. Obrigada, Alex. Tá curtindo as lives? Me conta. O que vocês estão achando? Quem já assistiu alguma live, compartilha comigo também o que estão achando. Que tema gostaria de ver por aqui, né? Tá tudo bem aí, Pérsia? Tá conseguindo dividir? Advocacia é o Felipe, né, amigo do Alex? É isso? Gente, tô esperando a Pérsia. Você consegue. Vai aparecer pra você, você se convidar pra entrar na live. Aparece aí na sua tela. Pra você dividir a tela comigo. Deixa eu olhar aqui, peraí, que eu vou encontrar aqui onde é que você. Na sua tela, Pérsia. Vamos lá, gente, peraí. Peraí, que a Pérsia vai entrar. Vocês fiquem bem calmos, hein? Então, não apareceu pra mim aqui ainda, Pérsia, o seu convite. Ah, peraí, deixa eu ver se tá aqui. Agora vai, Pérsia. Aí a gente já divide a tela. Aê, agora sim. Tudo. Tudo bem? Você está me ouvindo? Tô te ouvindo, tá ótimo. Vocês que estão aqui na live, vocês estão ouvindo também? Deem um feedback pra E, gente. aê! Meu filho veio Então tá mostrar bom, aqui, ó. ó. Tô te ouvindo, tá ótimo. Vocês. Olha que muito bem. Olá, equipe Zampol. Muito bem. Elas vão falar que eu passei até batom para vir falar com você. Tá vendo a Pérsia? Ó, vocês façam perguntas bem difíceis para Pérsia, hein, Isso, gente? aproveita, bombardeia. A Pérsia que fez aniversário ontem. Parabéns, Pérsia. Muitas felicidades, né? Obrigada, Um novo ciclo obrigada. de muito amor, de muita alegria. Ah, e olha lá quem está aparecendo. Ex-aluna, olha aqui. Daline, ex-aluna da onde? Você dava aula? Nossa, eu dei aula para Ah, a é Daline, ela aonde? tinha 6 anos de idade. Eu dei aula em escolinha, eu fiz magistério na Ah, época, né? É. E aí a antes de Daline fazer tá aqui. farmácia. Isso, exatamente. Esse é E meu azulzinho. esse é qual? Esse é o Como é o João. nome dele? Como é seu João. Oi, nome? João. João. Tudo bom, João? Ele Ó, eu o falei. Denis entrou. É, Ô, Pérsia, você é farmacêutica, né? E muita sim. gente, assim, tem dúvida. Como é que é a profissão de farmacêutica? Qual que é a formação necessária e quais são as áreas que vocês podem atuar? Na verdade, é uma área muito amplo, né? O curso de graduação ele dura de 4 a 5 anos. E dentro dele você tem uma gama de áreas que você pode atuar, né? Então Tá.
tem alguns farmacêuticos que vão para a indústria farmacêutica, indústrias de cosmético, dermocosméticos, outros vão para a farmácia de manipulação, alguns vão para drogaria, tem farmacêutico que trabalha em laboratório de análises clínicas, pesquisa, desenvolvimento. Então, assim, é bem amplo. E aí cada um vai procurando, né, a sua área de que melhor se adapta e vai se aperfeiçoando nessa. Eu sempre trabalhei em farmácia de manipulação desde o meu estágio. E na faculdade eu fiz em farmácia hospitalar. Então eu Tá. trabalhei nesses hospitais que hoje tem a grande sobrecarga aí, que eu trabalhei no Hospital do Servidor Público em São Paulo. Lá eu Tá. fiz estágio em farmácia hospitalar. E aí depois eu vim para manipulação, aí já fiquei, enfim, aí é onde eu tô até hoje, 20 anos. Legal. Ô, Pérsia, agora a gente vive um momento, né, que é um momento crítico que está abalando o mundo inteiro, que é o coronavírus, né, e a forma como rápida como cresce, né, a disseminação desse vírus, infelizmente, né, matando muitas pessoas. Então e aí a gente sabe que tem cientistas pesquisando, né, Sim, possíveis, ó, possíveis vacina, enfim, isso, por exemplo, provavelmente tem farmacêuticos no meio disso sim. também. Acredito que Tá. tenha. Tenha sim, porque eles também têm atuação nessa área, né? E eu acredito que tenha muita gente envolvida em pesquisa, sim. A gente, na verdade, é uma área que a gente não para de estudar o tempo todo, né? Esse é o Tá. grande quê. A gente tem que o tempo todo estar se aperfeiçoando, tanto com relação a técnicas, né, de laboratório, no nosso caso ainda de vendas, de marketing e também Tá. dessa área. Essa também é uma área que o farmacêutico pode atuar, que é marketing, né? Que são os Tá. visitadores, esse pessoal técnico também pode atuar nessa área. E Tá. então é o tempo todo de estudo. Então eu acredito que esses farmacêuticos estejam envolvidos nessas pesquisas também, com certeza. Lá na farmácia Zampol, vocês devem receber muito questionamento, né? Sobre a Muito. cura ou algum remédio que possa melhorar a imunidade. Oficialmente, assim, Pérsia, existe algo que as pessoas podem, por exemplo, buscar numa farmácia de manipulação que ajude a melhorar a imunidade? Óbvio, né? Não existe a cura do Uhum, coronavírus, né? Que a gente deixe bem uhum. claro. Não existe uma vacina, não existe, ó, toma esse remédio que ele vai curar. Não existe. Mas existe algo assim, pessoal, alguma coisa que, por exemplo, ajude a melhorar a imunidade, não que vai impedir você de pegar um vírus como esse ou uma gripe, mas que vai te ajudar a ter uma tentativa de que você saia melhor de uma situação assim? Existe ou não? É, a gente fica um pouco amarrado nessas questões científicas, né? E o Uhum. farmacêutico ele não pode prescrever nenhum tipo de medicação, a não ser aqueles que seja de livre venda, né? Então, Tá. o que a gente tem orientado muito os nossos clientes é que deixem essa imunidade lá em cima, né? Então, tem algumas coisas Sim. que são já clássicas, conhecidas dos clientes, né? Então, esses a gente pode indicar, porque existem estudos e relatos científicos que mostram a eficácia desses produtos, né? Um deles foi divulgado semana passada, né? Que é a vitamina D. Então, a Sim, gente já eu vi. sabia, né? A gente já sabia disso, e agora veio a público um estudo, ainda claro que os estudos envolvendo o corona ainda estão muito fracos, né? Vamos dizer assim. Uhum. Mas eles perceberam que essas pessoas que tinham essa deficiência de vitamina D eram as que ficavam mais vulneráveis ou mesmo mais em situação crítica com o Covid. Então, além da vitamina, a vitamina C, o zinco, são coisas que dá para a gente manipular sem problema nenhum, porque a pessoa compra em qualquer drogaria também, então não tem nenhum problema E que com no dia a isso. dia ajudam a nossa, tirando o Muito! coronavírus, ou eles ajudam a Sim, nossa saúde, né? A vitamina sim, D tem diversos estudos que ela é excelente, não só para a saúde dos ossos, né? Mas ela tem ela é muito complexa, né? A vitamina D, a muito, atuação dela, muito. né?
É, muito. E a gente às vezes tem uma ilusão de que, eu tomo sol, tá tudo bem, né? E aí quando você Não vai é, né? dosear, você vai dosear, você leva um susto, né? Porque você fala, nossa, eu imaginei que eu tava com ela ótima, né? E não tá. Então a suplementação com vitamina D, ela é muito indicada, né? Toda vez que E eu faço o exame, a minha vitamina dela tá baixa. no pé, a minha também. E eu vivo, agora eu tenho há um tempo já mais regradinha, estou tomando mais ativamente, mas é bem isso mesmo. Então, vitamina D, vitamina C, zinco, que é um mineral que é muito usado também para o aumento da imunidade, e aquelas coisas que a gente já conhece também, que é o própolis, né, que ele tem realmente uma ação Maçã. antibiótica e ele é natural, né? O própolis ele é usado em pasta de dente, ele é usado em bochechos e então são coisas assim que nós podemos, né, indicar e Uhum. sabemos que existe já um estudo que antecede o Covid disso, mas a gente Sim. toma muito cuidado, né? A gente toma esse cuidado, às vezes o paciente ele chega mesmo na farmácia falando, isso daqui eu ouvi dizer que cura. Não, não cura. Quem dera, né, já ter a cura, mas a gente ainda não tem. É. Então, a gente tem atendido bastante álcool gel, né, que é o que Uhum. também as pessoas estão usando A bastante proteção, né? e foi aberto esse leque para que a gente possa manipular em escalas para deixar já no balcão de pronta entrega para o cliente. Então, isso tem também ajudado um pouco, né? Legal. A não disseminação aí da pandemia. A gente vai torcer para Ó, que. pessoal, não pode ir. Não é isso. Te cortei. Vamos dar um oi aqui, ó. O Vini Flores, Deia Araújo, o tio Lauro, aí de Santo André, a farmácia São Paulo em Santo André. O Lauro é pai da Fernanda, Da Fê! da O Fê, que o que estava aqui do lado é um aluno da Fê, que ama a Fê de paixão. tá vendo? O Alex, a Deia Araújo, a Angelita de Moura. Olá, Deia, a Isa Moreira, a Aline, a... Esse perfil Atelino é o pessoal da farmácia Zampol, né? É a Que eles Thaisa. perguntam. A Thaís, é verdade, Thaisa. Ó, perguntou aqui: essas vitaminas e o própolis podem ser usados continuamente ou apenas na prevenção? Não faz mal usar continuamente, né? Claro que tem que existir uma moderação, porque tudo que por exemplo, uma vitamina, se ela é tomada numa alta dose por muito tempo, ela pode dar uma hipervitaminose, que a gente, né, chama. Essa Uhum. hipervitaminose, ela pode dar, de acordo com a vitamina, algumas reações adversas. Ó, esse é Olha lá, o o aluno da Fê. João, é o aluno da Fê, seu Lauro. E aí eles podem dar essa hipervitaminose, assim como a falta da vitamina dá a hipovitaminose, que aí são as características da Tá. falta daquela vitamina. Então, tudo tem que ser um pouco moderado, né? Nessa Sempre época de importante consultar o pandemia, médico, né? sim, eu acho que é importante. Nessa época agora de pandemia, claro que se a gente deixar ela numa dose que seja intermediária, né, que seja numa dose, por exemplo, vitamina D, eu não sei como é que eu tô, não dá tempo de eu fazer um exame para saber como é que eu tô. E aí, toma uma dose intermediária, Que é uma. né? Uhum. Para a gente deixar só a vitamina D lá em cima, a vitamina C, né? Enfim, eu acho que dá para a gente usar de uma forma moderada por um tempo razoável, agora que a gente sabe que essa pandemia não vai acabar semana que vem nem a outra, né? A gente sabe que ela vai durar um Sim. pouquinho. Então, vamos tomar de uma maneira uma moderadinha aí. Ó, quem entrou aqui agora foi a Jane, que é a mãe da Fernanda. É a família Nossa! prestigiando as lives, entendeu? O Galindo entrou aqui. Pessoal, ó, mandem perguntas, tá bom? A gente tá falando com a Pérsia. A Pérsia é uma das sócias, né, da farmácia Zampol, que é uma farmácia de manipulação que ela tem em Santo André, né? São 3 lojas em Santo André, né? E Isso. uma loja em São Caetano.
tá certo? Isso. Aí nessa época da pandemia, só que a gente reduziu um pouco, né, as nossas lojas Uhum. físicas. Então nós estamos com 2 lojas só funcionando, uma em São Caetano, uma em Santo André, por uma questão de proteção mesmo das meninas e mesmo dos nossos clientes, né? A gente está evitando a questão física nas lojas, então a gente está entregando medicação, ajudando principalmente as classes de risco aí para tentar segurar o pessoal em casa. E quais são os cuidados, Pérsia, que vocês tiveram dentro, né? Porque a própria loja ela precisa ter uma série Sim. de cuidados para receber o público, né? Como é que é? E o próprio a proteção dos colaboradores, de vocês que estão tendo que sair para trabalhar, né? Que é o que a gente sempre fala, quem precisa sair para trabalhar sai e quem pode fazer home office faz, até para ajudar quem está saindo para trabalhar, né? Para não deixar o vírus disseminar mais ainda e prejudicar a saúde. E aí, quais são os cuidados que vocês estão tendo? Nós fizemos lá na loja demarcações, né, no chão, fazendo com que as pessoas mantenham a distância do nosso balcão que seja ideal para proteção, tanto delas quanto das meninas. Então, ao entrar na loja também, a gente deixou uma plaquinha escrito que tem que ter no máximo 3 pessoas. Isso na loja ali do centro, que eu vou falar que é a que a gente mais tem pessoas fisicamente. Então, nessa loja do centro existem as demarcações no chão. Nós deixamos algumas cadeiras estrategicamente para as pessoas, se tiver, né, esse número de pessoas estarem sentadas também, para não ter problema de estarem perto uma das outras. Álcool gel espalhado, né, na loja para que fique à vontade para os clientes. E as meninas foram treinadas para manter essa distância mesmo. Agora, com essa divulgação do uso de máscaras, né, a gente espera que as pessoas tenham essa adesão mesmo. Então, se elas tiverem, é uma proteção para elas e para os outros também. E possivelmente nas próximas semanas a gente vai aderir também nisso, né, das meninas Ah, é também terem importante, isso. né? Eu acho que depois que a gente viu essa divulgação do que está acontecendo lá na República Tcheca, eu acho que dá para a gente aderir aqui e vai ser muito legal. Eu acho Os que orientais os orientais já usam máscara normalmente, independente da sim, pandemia, né? Eu conheço, sim. eu tenho um amigo que morou um tempo no Japão e ele falou que lá tá com uma gripe, tá com resfriado. Oi, Uhum, João! O uso de máscara ele é normal, né? Aqui é que a gente tem um estranhamento, né? uhum, a E, gente. ó, Hum, pode não falar. pode falar, Pérez. Não, e aqui, assim, na verdade, todas essas coisas a gente está estranhando muito, né? No início ficou essa repulsa com relação à máscara. Eu fui uma das pessoas que levantei realmente bandeira, porque não tinham sentido uma pessoa sem o vírus usar máscara e a outra não. Então ficava aquela coisa, Uhum. ela solta o espirro, por exemplo, vem pega toda nessa região aqui onde a pessoa não está com máscara e nós não sabemos usar máscara, né? O médico, o enfermeiro que está mais acostumado a usar máscara no dia a dia, ele sabe como tirar, ele sabe como manusear tudo aquilo. E nós, por exemplo, no balcão, habitualmente a gente não utiliza máscara. Então, para a gente é mais difícil acostumar com tudo isso, né? Então, quando a gente no início ficou com essa coisa da máscara, eu fui uma das primeiras a falar, "Ai, gente, não vamos usar, porque primeiro, a pessoa entra no comércio, já vê a máscara, já fica assustada, Já dá né? um. Dá uma má impressão. E aí depois foi tudo isso, aí agora vendo dessa outra forma, a gente vai mudando a visão, né? Já. Então, se todos usarem, é legal. Eu estou de pleno apoio mesmo. Legal. Ó, a Tatiana Flores entrou aqui. A Déia Araújo tem Aí uma é pergunta. A família. Didi, um beijo, Didi. A Débora. E ó, a Déia perguntou assim: meu filho toma sol todo dia de manhã. Vitamina C, 4 gotinhas ao dia. Esse própolis, onde mais eu encontro? Ele tem quantos anos? 4? Ele toma sol todo dia de manhã. Não, Não ela não falou. falou a idade. Ela falou: Ah, meu tá. filho toma sol todo dia de manhã. Vitamina C, É, 4 gotinhas ao dia.
É que assim, o própolis, ele não tem um gosto gostoso. Essa é a verdade. Eu, né, a filha da Tatiana Flores, os meus filhos, eu mascaro ele colocando num suco, porque ele não é gostoso. Tá, Então aí o que a gente comenta é para colocar num suco diluidinho para tentar mascarar para a criança tomar. É o própolis verde, que nós chamamos, ou a tintura de própolis. Tem duas versões, ela tem a tá. versão alcoólica e a versão sem álcool. Se a pessoa conseguir encontrar, ó, ele tem 4 anos mesmo. Se a pessoa conseguir encontrar sem álcool, é melhor, né? Tá, Mas diluidinha num suquinho para não ficar tão ruim, ele não é gostoso. Então, se a criança tiver essas tá. repulsas, Da realmente ela vai criança. sentir um pouco de dificuldade. É, tá bom? A Vivi, da Escaramel Seguros, entrou. Um beijo, Vivi. A Adriana Coco. A Anne, olha a Anne. Já imaginou a Anne numa live, Pérsia? Você acha isso Tinha possível? É possível. Ela talvez seja menos tímida que eu. A Magda, minha amiga linda, amo de paixão, tá aqui, ó. Ó, a Ariane, esteticista também. A É... própolis se tem cápsula, a Adri tá perguntando. Tem sim, Adri, Ah, tá existe aqui. o extrato seco de própolis, existe sim. O própolis agora, né, como todas as coisas que foram divulgadas nessa pandemia, que seria coisas para erguer a imunidade, eles sumiram. Então, a gente está com um pouco de dificuldade. A nossa sorte é que a gente já tinha um estoque, né, da tintura, e então nós tínhamos e estamos vendendo ainda. Mas, por exemplo, aquele própolis verde, que é o que mais encontra, acho que não está sendo encontrado nem em drogaria. E o extrato seco de própolis também é um. Agora existem outros ativos, por exemplo, existem derivados de cogumelo, do shiitake, que eles têm também um poder muito grande de aumentar a imunidade. Mas assim, isso, né, a gente tem lá a literatura que mostra isso, não é curador de coronavírus, é aumento de imunidade, né? Melhorar a Como o próprio imunidade, né? alimento. Como o próprio alimento já tem, né? Então a gente sabe que tomar suco com acerola, suco de laranja, eu faço aqui em casa uma doideira com couve todo dia e dou para as crianças, que é o suco do Hulk. Então, eles vão, como eles têm dificuldade de comer isso na alimentação, a nutricionista falou: ó, faz o suco e dá na hora, e tem que ser na hora, né? Então, é o que a gente faz também. Então, a gente vai encaixando as lives que nós vamos assistindo, a gente vai encaixando as informações e usando na nossa vida, né? É cuidar da saúde de forma global, né, Pérsia? Para que quando você pegue É, alguma doença, o seu organismo consiga reagir de uma forma mais rápida, né? Ó, a Vivi fez uma sim, pergunta boa aqui. Não tem a ver com coronavírus, gente. Tem a ver com uma coisa muito boa, também quero saber. Se tem alguma coisa para a gente diminuir a curva da barriga. a curva da Diga, barriga Pérsia. Diga que tem, por favor. Diga que tem, Pérsia. sempre Fala o tem. segredo. Na verdade, é igual os meus amigos nutri, médicos comentam, né? São 3 vértices, né? Sono, atividade física e alimentação. Então, além desses, as medicações, os fitoterápicos ou mesmo os anorexígenos, eles podem ajudar nisso sim. Só que tudo isso a Mas se eu gente for lá só. na farmácia, É. se eu for lá na farmácia, não tenho nada. Olha a Anne. Todo mundo gostou da. Olha o Márcio Mota, doutor Márcio Mota, veterinário das minhas dogs, e é da Clínica Cão de Mel, entrou aqui também. A Vivi quer saber se não tem nenhuma fórmula top. Por exemplo, Pérsia, não fui ao médico. É, Eu sou campeã. certo. Gente, eu vou contar agora. Eu É. sou campeã de fazer isso com a Pérsia, tá? Eu chamo a Pérsia no WhatsApp, a Anne, e falo assim: e aí, gente, não tem X coisa aqui, né, Pérsia? E aí elas puxam minha orelha quando, né, não tem, quando não tô com um receituário, quando é uma coisa que não dá, né? Mas, por exemplo, Pérsia, existe algum. Eu quero algo que me ajude a perder um pouquinho da gordura abdominal. Existe algo que na farmácia vocês possam receitar e que ajude, sabendo que é um conjunto de coisas, né? Uhum. É, o,
Eu vou. A Vivi, eu não aguento, Vivi. Gente, eu só escuto falar em achatar a curva. É que assim, o que a gente sempre faz lá na farmácia é conversar muito com as pessoas, né? A Adri sabe que as pessoas lá são tratadas individualmente. Então, existem formulações de fitoterápicos que são de livre venda, que a gente pode vender na dosagem usual. E nós temos alguns compostos lá na farmácia, que até a Thaís, a Anne, a Carol, o Isaac, a Jana, a gente foi montando todos juntos, né, nossos farmacêuticos lá. Mas existe essa questão da individualidade. Por exemplo, tem gente que vai lá e fala assim: "Ah, eu como doce à noite e à noite é meu tormento do doce". Então existem coisas, Garcinia, Ginema, que elas podem ajudar a diminuir essa vontade exacerbada que a gente tem de doce, né? Principalmente a mulher na fase da TPM. Então a gente vai montando muito individualmente, né? Então, por exemplo, a pessoa, eu retenho líquido, vamos ver, então vamos colocar um pouquinho de cavalinha. Tá. Eu tenho muita fome. Vamos colocar então alguma coisa para você comer, tomar uma hora antes de estar se alimentando para dar aquela sensação de saciedade. Então, assim, eu acho que uma fórmula top e uma só, a gente estaria generalizando, né? Eu acho que dá para a gente ir montando de acordo com a necessidade de cada um, fica individualizado, que esse é o papel da farmácia de manipulação, que é de É, individualizar o tratamento, que é de fazer o que o paciente precisa. Então, eu acho que se a gente seguir por esse caminho, a gente faz com que as pessoas não tomem o que não é para elas, não tomem o que é uhum. desnecessário para elas, né? E a gente bate muito nessa tecla no nosso balcão, né? A Adri sabe, a gente quer essa acessibilidade, a gente quer que as pessoas vão perguntar para a gente o que ela não teve coragem de perguntar para o médico. Esse é o nosso papel, né? Exato. Hoje eu ainda estava Sabe, conversando com a Annelise isso, né? Eu falei, Anne, é muito legal quando as pessoas chegam no balcão e perguntam para a gente uma dúvida que ela poderia ter esclarecido com o médico, porque ainda bem que ela veio perguntar para alguém, ela não foi com dúvida embora, ela não está tomando o remédio dela errado. Então, assim, esse é o nosso papel, né? Então, a gente trabalha muito isso. Tem cliente que chega lá no balcão, ele senta, ele vai conversar da vida dele com a gente. Mas não tem problema, é isso que a gente quer mesmo, essa troca, esse é o nosso papel acredita, mesmo. né? É, Uma coisa humana. Eu vou falar assim, né? Eu conheço a Pérsia, a Anne, a Farmácia Zampó, a gente faz um trabalho com eles, com a minha agência, né? Eu junto com o Reinaldo, a gente tem uma agência de comunicação e faz um trabalho de comunicação com a Zampó. E sendo assim, eu tive a oportunidade de conhecer de verdade o trabalho delas, né? Eu uso o trabalho delas, né? Tô sempre, faço todos os meus manipulados lá e toda vez que eu indico a Zampó, eu sempre falo assim, olha, gente, posso garantir uma coisa para você. Ela, o seu manipulado vai ser feito direitinho, porque eu conheço as duas, né? Eu sei que não vai ter nenhum tipo de alguma, sei lá, alguma. A gente vê, existe um monte de coisa no mercado, né? A gente nem precisa ficar falando, mas eu falo assim, ó, se você for lá, o trabalho é sério, e é mesmo, né, Pérsia? Às vezes eu chego lá como cliente delas, né? Com as minhas dúvidas, e aí peço uma orientação, e aí faço meus manipulados, ou faço algo que possa ajudar, né, na saúde, enfim. Então, eu super recomendo mesmo, de verdade. Não é propaganda, é propaganda, mas é uma propaganda é, de alguém, de pessoas que trabalham de forma muito correta. Né? É legal quando a gente gente, fala de algo que a gente conhece, que a gente usa e que a gente conhece. Ó, o Kleber é. Flores entrou, ele pediu para avisar que ele entrou. A Vivi quer achatar a curva da pança. Não, Adorei A isso. Vivi, nós vamos conversar, Vivi. Vamos Ela colocar tá, vocês em contato. ela falou que ela tem coragem, então isso já é um começo, Vivi. Coragem já é um começo Também. para achatar aí essa curva. A Didi tá rindo aqui, essa Didi é uma figura. O Vini Flores tá mandando. É Vini Flores mesmo? É que tá V1N1. Eu que tô falando É, Vini Flores. é meu filho. Tô dando. Ah, é o Vini. O Kleber Flores disse que ele não fica sem açaí. De jeito nenhum sem açaí. Ai, é. Ele acha que isso aumenta a imunidade. E aumenta ou não? Açaí, eu não conheço essa indicação dele. O açaí, ele é estimulante, né? Ele é parente O do pessoal usa Guaraná. pra.
para fazer atividade É, física, né? Antes da atividade física, para dar isso, energia, né? é. A Priscila Zúculo, a Janaína, A Eves Pri Rude amiga, Ramos, legal, a tem Magda bastante falou que é ao gente. vivo com a Pérsia Flores. Tá vendo? Ao vivo com a Pérsia Flores é show. Ah, Adriana Coco, né? Falou farmácia amiga. A Vivi falou, eu tenho coragem. A Tatiana Flores. A Didi, você usa o quê, Didi? Não entendi o que você usa. é Conta aqui o que você usa. clonazepam, ela tá falando do clonazepam, né? Ah, tô vendo aqui embaixo, verdade. Um beijo, Anne. Eu vou fazer uma live com a Anne, gente. Vai, com a Anne. Aguardem, aguardem. Na verdade, com a Anne vai ser igual uma do Pochá que eu vi hoje e o Paulo Gustavo, né? Não precisava nem de live. Já, o universo já ouve vocês falando. Ela vai brigar comigo. Vou. Ó, a Didi perguntou do clonazepam, né? Que parece que ela. Você Toma para quer. dormir já há muitos anos. Ela quer se livrar, é isso? O que que é, Didi? Explica pra gente que a gente não entrou. A Fernanda Gueiros, minha prima querida, direto de Milão. Olha que chique, direto de Olha, Milão. Daí, eu assisti. Você olha, fez uma live com ela esses dias, né? fiz a live Eu com a assisti. Fê. É. Robertinho Martins, meu amor, direto do Rio de Janeiro. A Didi falou o que pode substituir o clonazepam. Então, Clonazepam é para dormir, é isso, gente? é, é. Ele é dos parentes lá do diazepam, cloxazolam, Ah, eles são tá. tudo parente, tudo primo. Tem Então, substituto, Persa? na verdade, essas medicações, elas precisam de acompanhamento para que seja feito o desmame, né? Tá. Existem pessoas que conseguem Existem pessoas que conseguem desmamar dessas medicações, mas realmente existe um processo de desmame, né? Aí ela teria que realmente ter o acompanhamento médico para aos poucos e diminuindo dose, porque principalmente se ela toma bastante tempo, precisa desse desmame mesmo. Não dá para falar assim, ah, agora eu vou substituir esse por esse e acabou. Não, é De aos repente. poucos, Existem alguns relatos de alguns pacientes que conseguiram. Então, isso Tá. é bem encorajador, assim, vai em frente que dá para tirar sim. Mas antes tem que ir ao médico para poder fazer a Tem. substituição, é isso? É Tá. Então gradativo, vai não dá fazendo sem para. saber, Didi. Não, não, pelo amor de Deus. A Didi é de Santo André. Vai lá visitar as meninas, Didi, passando tudo isso, né? Se Deus Isso quiser, mesmo. logo. Aí a Didi vai lá visitar que você vai adorar, Didi. Vocês vão rir muito com a Didi. Uma figura. A Ah, ela Deia tá falou que tentou, perguntando. ó, tentou tomar valeriana e ficou zureta. Não dá. A Didi faz marmitas muito boas, gente. Quem precisar de marmita, segue a Didi, que a marmita é boa. Legal, ó, Só que é ótimo. uma propaganda. Aqui a gente faz muita propaganda, entendeu? Adoro. Nessa live. Ó, a Deia tá perguntando se cápsula de alho controla a pressão alta. Então, controla. Na verdade, esses fitoterápicos, eles têm essa ação, sim. Mas é sempre isso, assim, se você toma outras medicações como losartan, às vezes um diurético, é sempre importante ir fazendo essas adaptações, porque às vezes o organismo está tão acostumado com essas medicações sintéticas que trocar por um fitoterápico pode prejudicar de alguma forma. Então, assim, pressão arterial não é uma coisa que a gente pode brincar, né? Então, sempre com moderação, com orientação, principalmente para quem já faz uso de outras medicações. Mas existe sim, Tá. existe essa indicação do alho sim. Ó, o Alex está perguntando. Pérsia, minha mãe toma Zolpidem. Ah, a mãe dele é a minha tia, mais conhecida como a minha tia Angelina. A minha mãe toma Zolpidem há 3 anos. Tem algum remédio manipulado que pode substituir? Esse é o mesmo caso da Didi, Pérsia? É o mesmo caso. O Zolpidem, assim, até vou explicar para vocês rapidamente. O Zolpidem é uma medicação sintética e ela existe na manipulação também. Então, assim, quando se fala de farmácia de manipulação, a gente não está falando só de medicamentos que são ervas e fitoterápicos que a gente possa usar trocando o sintético por ele.
Então, assim, por exemplo, Zolpidem, Losartan, são medicações sintéticas que existem na manipulação. Então, o Zolpidem é um desses, eu tenho para Ela pode manipular. manipular, Ela pode manipular. mas é o Só mesmo que medicamento, é a ou mesma não? coisa. Isso, é a mesma coisa. É Tá. até legal a gente falar disso. Então, por exemplo, às vezes o paciente vai na drogaria, tem lá o, sei lá, omeprazol. E aí ele chega no manipulado e fala: Ah, eu quero manipular porque o manipulado é natural. E não é, na verdade, o omeprazol que tem na drogaria é o mesmo omeprazol que eu tenho na manipulação. O que acontece Tá. que às vezes o paciente vai lá e fala: Nossa, mas o manipulado é mais barato. Por que que o manipulado é mais barato? E por isso que ele acha que é natural, porque é mais barato, mas não é. Eu comento muito isso. Existem coisas que é mais Tá. barato manipulado e existem coisas que também não são mais baratas para manipulação. Porém, dando um exemplo aí do omeprazol. O omeprazol, ele ficaria mais barato na manipulação, porque eu não tenho caixinha, o medicamento não tem Tá. aquele marketing todo que a indústria faz, o produto manipulado, ele tem toda uma orientação, né, farmacêutica na hora da dispensação e outras coisas, porém a gente não tem aquela bula enorme. Tudo isso gera um custo para a indústria, né? Não tem como a Uhum. gente negar que não. A indústria é uma mega estrutura, né, para fazer o medicamento. Então, eles, claro que vão ratear tudo isso no preço do produto, né? E o Eu manipulado acho. não. Pode falar. Tá. Eu acho que ele até está perguntando, toma o Zolpidem, talvez, eu acho que é a mesma questão da Didi, se teria algo natural que substituísse aquele medicamento, né? E, na verdade, para haver essa substituição, tem que fazer o desmame, da mesma forma. Sim, sim. Medicamentos assim a gente sempre indica desmame, né? Conversar com o médico, ele vai. É clássico isso, é um protocolo mesmo. Eles acabam diminuindo a dose aos poucos, depois vão diminuindo as tomadas para a pessoa, para o corpo dela ir percebendo, poxa, eu não preciso mais disso, dá para tirar de vez. Então tem que ter orientação, principalmente psicotrópico. A Didi tá falando aqui, ó, com essa nova fase que estamos passando, a médica dela tá afastada e ela não consegue mais a receita. E aí, Pérsia, as pessoas têm que ir atrás de um médico, porque são medicamentos que é só com receita, né? Então, na verdade, hoje a gente estava pesquisando isso, eu e minha companheira Nelise, porque teve uma medida provisória que falou de receituário digital, só que a gente não consegue esse acesso. Na verdade, as farmácias têm que fazer um cadastramento para a gente ter acesso a essa receita que foi prescrita pelo profissional. Então, a Ah, gente entendi. não consegue esse acesso. Nós não sabemos onde que tem que fazer esse acesso, enfim. Então, infelizmente, a gente está indicando para as pessoas procurarem o médico. O que tem de legal, que também foi uma medida provisória para esse período, é que antes os medicamentos controlados eles só podiam ser vendidos para 60 dias de tratamento. Então, a pessoa toma uma vez por dia, eu podia fazer só 60. Com isso, agora eles aumentaram mais 30. Então, a pessoa ela pode fazer 60 mais 30. Então, eles estenderam Ah, para tá. 90 dias de tratamento, que é um alívio a mais. Então, a pessoa vai lá no Sim. médico, ela tem que pedir o receituário de um jeito que ela possa fazer por esse período, né? Então, isso é Tá. algo que tá sendo bem legal, assim. Tem muito paciente que está conseguindo receita e já indo lá para fazer dessa forma, né? Ó, Não, Didi, ainda não então, conseguimos. tá. A Vanessa Zambianchi entrou. Olá, Vanessa. A Minha Jane, amiga. minha tia, está. Ó, a tia Jane está perguntando aqui. Pérsia, fale um pouquinho sobre o colágeno. Funciona mesmo? Então, existe alguns artigos, né, do colágeno. O colágeno, aquele hidrolisado, que é aquele lá de 1800 e bolinha, que o pessoal, né, falava que era da gelatina, tudo. Esse tipo de colágeno, a gente tem que tomar uma quantidade muito grande por dia, após os 35 anos, porque a perda, infelizmente, gente, é o que vai Vai acontecer assim. mesmo, né? Vai caindo. Só que a Ah, que gente. triste. Ai, nem me fala. Eu fiz ontem ainda, 43, meu Deus, tem que Ah, eu vou te terminar aqui. falar quanto eu vou fazer, viu, minha amiga? Deixa Nem pra vou lá, falar. né? Deixa pra lá. E aí o que acontece? Esse colágeno hidrolisado, nós precisamos tomar por dia no mínimo 9 gramas.
Então, quando as pessoas vão até a farmácia que comentam com a gente, eu quero suplementar colágeno. Aí nós temos esse colágeno, né? Que ela vai. Nós até indicamos aquelas latas em que a pessoa já toma direto os 9 gramas por dia, e aí vai num suquinho e é gostoso. Mas existe hoje um outro tipo de colágeno, que é um colágeno mais potente, que é o Verisol. Ele tem uma tecnologia alemã, ele tem uma absorção muito melhor e ele é mais eficaz do que esse colágeno hidrolisado. Porém, ele tem um custo um pouco maior, né, do que o Tá. colágeno hidrolisado. Mas a gente precisa mesmo suplementar, não tem jeito. Como é que ela colocou aqui? Pé de galinha, é isso mesmo. Antigamente era come, faz um monte, né, na panela de pressão, vamos comer pé de galinha, comer gelatina. Mas existe hoje essa forma que é menos enjoativa, né? Porque aí no suquinho, vai lá todo dia, ou então o Verisol, dá para tomar também, a dose é bem menor. Verisol não precisa tomar 9 gramas por dia por conta exatamente da tecnologia. Tá. Ó, a Jane, a minha tia falou aqui, a tia Jane, parabéns pela postura de cautela e cuidados. Isso se chama transparência e consciência. Gente, por isso que eu adoro a Pérsia e a Anne. Por exemplo, quando eu quero coisa que não é para eu querer elas, você acha que elas me vendem? Não vende, não. Não vende, Você me não. coloca no meu lugar, entendeu? Eu tento usar da amizade, mas não tem, não tem moleza, não. E assim, é tão engraçado porque não é só com você, né, Adri? Você sabe que a gente conta vários casos, né? O cliente chega lá, eu queria isso, aquilo. Aí a gente, mas por quê? Aí começa a conversar e vai. Acabam se tornando amigos e eles, a Eli Montebello, que entrou agora, é uma dessas também. Ela vive, a gente É vive tipo eu, conversando né? isso. Pensa, eu vou tomar isso, mas precisa, vamos lá. Então, assim, parece que não, né, não quer nem vender, mas não é, gente. É que pra gente é muito mais vantajoso a gente ter essa proximidade com o nosso cliente, com os nossos amigos, do que realmente vender, né? Esse Sim. realmente é o slogan da gente mesmo. Ó, o Alex falou aqui, a minha mãe, a tia Angelina, se dá muito bem com remédio manipulado. Legal, acho que a maioria das pessoas é difícil, né? Não se dá bem, né, Pérsia, com o manipulado. É difícil exatamente por essas questões mesmo, né? Então, o paciente alérgico, ele chega lá na farmácia, eu não posso lactose. Então, as pessoas às vezes não sabem, mas o recipiente, que é aquilo que completa a cápsula, né? Por exemplo, se eu vou encher uma cápsula de, sei lá, losartan, é 10 miligramas, eu não tenho uma cápsula de 10 miligramas, então ele ficaria vazio. O que eu uso para Tá, preencher a cápsula, nós chamamos de recipiente. A maioria dos tá. recipientes, ele tem lactose ou tem amido, então, se o cliente não coloca isso para a gente não tem como saber, né? Então, ele chega lá às vezes e fala, olha, eu sou alérgico à lactose. Opa, então a gente vai fazer a sua medicação sem lactose. Aí eu vou lá e uso um outro tipo de recipiente. Então, por isso que a intolerância, as alergias, elas são muito importantes serem relatadas para a gente. Tem paciente que tem problema com o corante da cápsula, né? Então, ele chega lá e ele fala, olha, eu tenho alergia a corante. A cápsula dele não vai. É diferente da indústria, que ela tem aquela produção fechada, né? Então eles vão lá, eles fabricam 1.000, 100.000, 15.000. Então eles têm aquele padrão, né? E fora, além desses padrões, existe o padrão de dose, né? Nem sempre você, Adriana, precisa de 10 miligramas de losartan. Às vezes você, com 5 miligramas, já conseguiu controlar, já conseguiu. E essa é a flexibilidade da farmácia, né? Tanto que a gente teve essa questão agora do álcool gel, que as pessoas iam muito lá comentar, né? Nossa, mas o álcool gel é feito com uma fórmula é individual. Eu ia lá, eu fazia 1 a 1, colocava 1 a 1 lá na embalagem. A Anne ficou na produção, coitada lá também, e as meninas lá, e é 1 a 1, é 1 a 1. Nosso medicamento é feito 1 a 1. Então, por isso que dá para ter essa flexibilização, dá para ter essa identidade mesmo, é uma questão de identidade da medicação. Legal. Ó, a Fernanda Gueiros, lá de Milão, tá falando que lá
eles já têm a receita virtual, chega no SMS do Ah, celular e basta apresentar na farmácia. Tomara que isso chegue aqui, né, Pérsia? Porque mas muita de gente deve estar. controlado, já É o também, porque do assim, controlado, Fê? Responde pra gente aqui. porque O assim, Léo Flores, pode falar. porque a gente fora o controlado, existe essa possibilidade também, né, aqui. O Tá. paciente, eu sou paciente de um médico e ele passa, e as medicações que não são controladas dá para ser feito assim. Agora, medicamento controlado que a gente ainda tem Precisa da essa receita, né? burocracia. E aí existe essa brecha hoje dessa medida provisória, mas que hoje, por exemplo, nós não conseguimos esse acesso ainda, né? Ah, lá, qualquer remédio, ela respondeu. Puxa, que bom, Mesmo então os controlados, olha isso. A muito Didi está legal. agradecendo a informação das medicações. A, a Didi colocou, né, o melhor colágeno é a canja de galinha. A canja do pé É, de galinha. Eu faço pé de galinha para minhas cachorras, para Nutella. A eu Nutella usa adoro, os manipulados. O doutor Márcio Mota, não sei se ele verdade. ainda está por aqui, o doutor Márcio receitou a Nutella, teve que tomar melatonina. Aí vocês que manipularam pra gente. Aí ela faz A Fernanda, melatonina. a Fernanda escreveu aqui, eu quero começar com colágeno, vou fazer 40. Ih, Fê, imagina eu, gente, que o ano que vem é 50, ou só o colágeno. A Adri, nós já estamos no Verisol, né, Dri? Né, já tem que passar direto pro Verisol, não dá para usar pé de galinha só, não vai dar certo. O Felipe agradeceu aqui as informações esclarecedoras. Obrigada, viu, Felipe, de participar. A Fernanda escreveu aqui: comi muito pé de galinha com a minha avó, mas hoje não consigo, não. Verdade, minha avó Adélia, né, tia Jane? Vó Adélia fazia pé de galinha, minha avó. Fazia muito pé de galinha. Eu gosto de pé de galinha. A Didi falou que na sopa fica bom. Manda a receita, Didi. Que a gente usa o Verisol com pé de galinha, com tudo mais do que vocês falarem. Daqui a Tudo, pouco já tem que tudo. partir pro Botox também, gente, que não vai adiantar nada. O Kleber Flores perguntou se quem tem 20 anos precisa de colágeno. Ainda não precisa. Olha que belezinha. Se quiser tomar, mas assim, não precisa ainda. 20 aninhos não precisa. Olha, tá A vendo? Eli, que bom. A Eli Montebello entrou aqui. Obrigada, Eli. A Thaís falou que o não delas é fatal. O não da Percy e da Anne é fatal. Não é não. Não tem, talvez, não tem nada, gente. A Flavinha entrou. A Didi falou que vai levar a filha dela na farmácia. Pode levar, Didi? Leva sim. A Fernanda falou pra gente que é qualquer remédio. A Eli falou que adora pé de galinha. As avós, é bem coisa de avó, né, gente? Pé de galinha. Todo mundo aqui lembrando das avós. Toda vez que eu faço para minhas cachorras, eu lembro da minha avó. Ô, Pérsia, agora me diz uma coisa. Gente, pode continuar mandando pergunta, viu? Ontem foi o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E esse é um assunto que você tem muito carinho, né? Então conta pra gente um Muito. pouquinho a sua história com esse assunto. E a importância da gente ter um Dia Mundial de Conscientização. A gente fala muito sobre as diferenças, né? E muitas vezes a gente vive num mundo em que a gente não respeita ou não sabe lidar com as diferenças. Fala pra gente, assim, a importância dessa data. Na verdade, essa data, eu falo que, né, é o dia do meu aniversário ainda, então, assim, eu tenho um carinho, é, não é por acaso, né? O João, que é aquele que toda hora vem aqui visitar a gente, ele tem o espectro ele é autista, e aí esse dia, ele é de abrir esses olhos mesmo para esses nossos amigos que são como a gente, eles só têm uma maneira de enxergar o mundo e se enxergar diferente da gente, né? Então, o João foi diagnosticado há alguns anos já, ele é prematuro extremo, e a gente percebeu que ele tinha, na verdade, um atraso na fala e foi investigando, investigando e chegou ao diagnóstico, né? Diferente de outros autistas que as pessoas conhecem, já devem ter visto, o João ele tem a parte social muito desenvolvida, né? Ele é muito amoroso, ele troca muito carinho com a gente
e ele vai na escola regular, onde ele foi abraçado, inclusive tem uma paixão pela Fê, né, que é representada aqui nessa live É, o pelo aluno pai e da pela Fê. mãe, e foi aluno dela ano passado, e ele fala dela todos os dias, porque a gente teve Legal. muita sorte com tudo isso, né, desse acolhimento que a gente teve com o nosso João. E hoje as coisas assim, elas estão ficando muito mais claras para a sociedade, né? Eu acho que a Sim. gente tá, né, claro que com algumas pessoas colocando isso na mídia de uma forma estrondosa, né, que é o Marcos Mion, que coloca o Romeu lá o tempo todo falando, desmistificando isso tudo que existe. Existe o menino Marcos Petri, que é um poliglota, que toca, e ele é um Sim. autista que fala, então, para a gente como família, é muito importante às vezes ouvir dele. Por que que fica assim com as mãos? E ele fala, né? Então, para a gente ficou muito mais tranquilo ouvir de um autista o que é aquilo. Né? Porque antes era tudo muito obscuro, né? Não se Tudo conhecia muito de velado, né, Pérsia? tudo, Não existia falava de nada, né? vergonha. Não, as pessoas tinham vergonha de dizer isso, vergonha de expor que tinha alguém da família assim. E hoje não, né? Com essa exposição na mídia de tudo isso, ficou muito mais fácil para a gente, né? A questão da lei também, que hoje não é igual eu falo, não é caridade nenhuma a inclusão, não é, Não. caridade nenhuma você aceitar o outro como ele é um direito dele, né? Do mesmo Claro. jeito que a gente respeita o direito de tantas outras pessoas, é um direito dele. Então, esse dia da conscientização, ontem eu escutei ainda isso, né? Que não é caridade, é direito. Então, vamos olhar eles Claro. como eles têm que ser olhados, né? Então, eu tenho um carinho especial, eu sei que não é por acaso, né, que tudo aconteceu na minha vida, até falando da minha trajetória lá atrás, quando eu fiz magistério, eu dei aula para educação especial, eu nem sonhava ainda, eu namorava, né, hoje o meu marido, então eu não sabia por que estava tudo aquilo acontecendo, né, e hoje eu sei por quê, né, eu já estava sendo preparada lá atrás para isso que hoje a gente está com a gente aqui, que é a nossa verdadeira paixão, os nossos filhos, né? Que estão E eles passando são por isso com lindos, a né? gente. Ah, eu sou Com certeza. suspeita, né? A Fernanda Gueiros falou, não é caridade, é respeito. A Respeito. Didi, eu também concordo. É respeito, né? É respeitar o próximo. Com todo... Eu falo assim, Sim. eu tenho essas lives, Pérsia, elas estão me ensinando muito, assim, de verdade. Eu aprendo todos os dias com todas as pessoas que eu converso. E uma das coisas que elas ficam muito claras é que nós, né? E aí, independente até de ter o espectro autista, mas assim, todos nós, todos os seres humanos, nós olhamos o mundo através de lentes diferentes, né? Todos nós, né? Sim. O mundo do João é de um jeito, o meu é de um, o seu Pérsia é de outro. E a gente precisa começar a respeitar, né? As diferenças e a forma com que a gente olha para o outro, né? Então eu acho que essas datas elas são muito significativas para isso mesmo, para a gente parar, pensar e falar, poxa, né? Existe a criança que tem o espectro autista, existe. Aliás, eu quero depois fazer uma live com você, para a gente falar da inclusão. Eu acho que é muito Vamos. importante a questão da inclusão. Ela precisa ser discutida, ela precisa ser falada, ela precisa ser refletida. A gente precisa refletir sobre isso, né? É. A Didi falou aqui, um dos filhos dela tem um amigo autista. Ele tem 19 anos e já me adotou como a mãe pretinha dele. Amo demais esse menino. Oh, Eles têm algumas pessoas, eles têm isso mesmo, um carinho especial mesmo. Eles pegam algumas pessoas como segurança, dá a impressão que aquelas pessoas elas trazem segurança para eles e eles abraçam mesmo. Então é isso mesmo, você é a mãe dele, com certeza. e aí? Tio Fidelis, tudo bem, Marquinhos? Como é que você tá? Ai, peraí, que eu
Aqui é a tia Jane. Olha só, que lindo sinal. Deus te enviou quando se dedicou à educação especial. Olha o Sarará falando, mulher tá que tá. É, Sarará, hoje eu fiz logo 2 lives, porque eu tô podendo, entendeu? Aqui eu virou a casa das Nossa, lives. E a Didi falou, é verdade, ele é muito carinhoso. eles Né? são Muito. mesmo. É um estímulo, né? Assim, a gente, quando o João veio para casa, ele foi muito prematuro, prematurão mesmo, assim. Eles nasceram com São menos. gêmeos, né? O Vini nasceu com 600 gramas e o João com 595 gramas. Então, eles ficaram muito tempo em UTI neo. Quando ele veio para casa, ele não suportava o toque. E até então a gente não entendia, né? E o meu marido, por muitas vezes, pegava na mão dele, insistia e falava: João, aqui nós te amamos, você é o nosso amor. E ficava, insistia, insistia, porque ele tinha aquela reação de tirar, né? E hoje, quando a gente conta, né, para as terapeutas que cuidam dele, né, as que acompanham o João, elas falam isso, essa insistência talvez tenha feito ele entender o carinho, né? Então a gente não achou Legal. que ele não gosta de carinho, não, a gente insistiu nisso, né? Não, João, é carinho, aqui a gente te ama, né? Passava a mão, ia, porque era muito natural para ele. Ele na NEL ele era estimulado negativamente, então quando ele foi para casa, ele achava que todo mundo que ia pegar nele ia, né, machucar, e não era. Uhum. Então foi uma questão de persistência. E eu vejo que toda a família e todos que estão envolvidos nesse processo, nós persistimos muito, né, em muitas coisas, porque ontem eu escutei o Marcos Petri, que é esse autista que fala muito bem disso tudo, e ele estava falando, se você deixar o autista, ele cria a rotina dele. Então, é importante Uhum. essas intervenções, que é o que a gente, como família, faz. Então, por vezes, se deixar, só faz o que ele quer. Oi? Então, por vezes, a gente tem que dar as limitações mesmo, para ele ir fazendo com que a rotina dele também seja algo que todo mundo quer. Né? Que o treinamento que Uhum. é feito com o autista é o mesmo treinamento que é feito com qualquer pessoa, né? A vida está ali. Então, assim, você vai ter frustrações, você vai ter momentos que você vai amar estar ali, mas existem coisas que a gente também não gosta muito de fazer, né? Então, eu comento muito com os dois, não só com o João, né? Eu falo assim, nem tudo é gostoso, né? Acordar cedo para ir para a escola, nessa mudança que eles tiveram agora, que eles passaram aí de manhã, não é gostoso acordar cedo, mas também é gostoso quando você chega em casa à tarde, você está a tarde inteira livre, né? Assim, vai fazer suas tarefas, mas tá. Então a vida é feita disso, né? A vida é feita de momentos legais e momentos que não são tão legais, né? É Mas isso mesmo. Ah, o Alex escreveu aqui, é verdade, já vai acabar, é verdade. Daqui a pouquinho o Instagram derruba a gente, Pérsia. Ah, Porque é? eles dão 1 hora de live. A Didi Nossa, falou aqui que eu inventei a live. Não inventei, não. Eles estão me sacaneando só porque eu estou fazendo muita live. Pérsia, eu queria primeiro te agradecer muito de ter imagina. participado. A gente vai voltar, a gente tem muita coisa para falar, né? Acho que o assunto saúde, ele é sempre muito bem-vindo. A gente quer falar de inclusão com você também, né? Quero convidar as pessoas para seguirem o Instagram da Farmácia Zampol, farmácia.zampol. E a Farmácia Zampol também está no Facebook, né? E aí vocês conseguem. Estão pedindo para a gente repetir. A gente vai repetir, a Pérsia vai voltar aqui, a Anne vai voltar aqui. E aí a gente vai falar, vocês já, né, a gente bola, vamos bolar um tema bem legal aqui pra gente falar com todo mundo, pra trocar, né, Pérsia? É muito gostoso trocar, Sim, né? sim, adoro. Perdi até a vergonha, gente. Eu tava morrendo de vergonha. Tá. A Pérsia nem queria fazer, mas eu insisto, elas vão fazer live comigo. A próxima é a dona Anne. A Thaís também tô ligada, que deve ser boa de live. Ah, Ela ixi, adora aquela fazer adora. os Ela já vídeos. gosta, né? Tá vendo? A gente tem bastante coisa para falar aqui. Quero mandar um beijo para todos vocês. Obrigada. Sigam aqui a Fernanda. Sim, repete um pouco mais cedo. Ai, é que Ah, a ela gente tá vai fazer, porque ela longe. tá lá em Milão.
Fê, a gente vai fazer uma tarde, né, Pérsia? Vamos fazer Sim, uma tarde vamos. para o público que não pode ficar nesse Eu faço horário. A lá da gente faz. farmácia, faço. Isso, a gente faz. A gente mostra até a farmácia para vocês. A gente vai repetir, Legal. Kleber Flores. A gente mostra a farmácia. Você mostra ali toda a farmácia, a gente faz, vai Isso, ser bem legal, legal. né? Até as Obrigada, gente. demarcações. Isso a gente mostra. Vamos repetir. Vamos, ó, 29 segundos. Peça. Um beijo mesmo. Obrigada. Obrigada a Obrigada, todo mundo. Obrigada, gente. meninas da Farmácia Zampol. Obrigada a todos vocês que assistiram. E a gente volta a qualquer momento com uma nova live. Fê, beijo. Beijo, Beijo, Jane. gente. Beijo todo mundo. Obrigada. Obrigada, Adri. Obrigada. Até mais. E Até, sigam a tchau. Farmácia Zampol no Instagram. Farmácia.zampol. Beijo.